Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor João Gabriel, o seu professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha aqui sobre tabela periódica. Esse texto, do enunciado, ele basicamente, é bem informativo. O que interessa mesmo é a partir daqui, ó. Essa parte ela é importante. Sobre a tabela periódica, leia e analise as seguintes proposições. Ou seja, é meio que uma questão de somatória. Item 1. A ordem de disposição dos elementos na tabela periódica se dá pelo valor da massa atômica. Falso. Se dá pelo valor do número atômico. E quem organizou desse jeito foi um cara chamado Moseley. Então, esse item 1, falso. 2. As linhas ou períodos da tabela periódica indicam o número de camadas ou níveis eletrônicos que um determinado átomo possui. Perfeito. Nós temos 7 linhas ou 7 períodos. E esses 7 períodos, eles equivalem, lá às nossas 7 camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Então, sim, período para você vai indicar número de camadas ou número de níveis presente ali em um átomo. Esse item 2 ele está correto. 4. As linhas verticais na tabela são denominadas colunas, grupos ou famílias. Perfeito. De elementos e agrupam elementos químicos com características químicas semelhantes. Esse item está correto. É basicamente o conceito do que é grupo, família ou coluna. Item 8. Os elementos químicos citados no texto são todos pertencentes a um grupo chamado de elementos de transição. Claro que em uma questão como essa, você tem ali o uso da tabela periódica para facilitar a sua interpretação. Mas quando ele fala aqui ó, de prata, ouro, cobre e chumbo, e aí mais na frente ele fala aqui ó, do fósforo, pô moçada, o fósforo ele é um ametal, beleza? E aí, como ele é um ametal, ele não é um metal ali, de transição, ele não é um elemento de transição. Então, falso, esse item 8, falso demais. Mas claro, que se você tivesse uma tabela periódica, que na maioria das provas você tem, exceto o Enem, você tem que lembrar, ou pelo menos ter isso muito bem definido na sua cabeça. Digamos que essa é a nossa tabela periódica fake. Aqui nós temos, bem no meio, elementos de transição externa. E aqui embaixo nós temos elementos de transição interna. Então, se você tiver isso muito bem definido na sua cabeça e tiver acesso a uma tabela periódica, com toda certeza você consegue desenrolar essa questão. Mas só pelo fósforo aqui ele já entrega que o item 8 está falso. 16. O hidrogênio se localiza na coluna 1A e tem características químicas semelhantes aos elementos do mesmo grupo como sódio e potássio. Cara, é o seguinte, beleza, ele está localizado ali na coluna 1A, mas dizer que ele tem características semelhantes ao sódio e potássio é forçar um pouco a barra. Por quê? Porque coluna 1A é a família dos metais alcalinos. E o hidrogênio ele não tem características semelhantes aos metais alcalinos. Ele está localizado nessa coluna devido à sua distribuição eletrônica que é semelhante, não às suas propriedades químicas. Até porque o hidrogênio ele é um cara sem família, então ele não faz parte da família 1A, ele não faz parte dos metais alcalinos, então ele não tem características semelhantes aos metais. Ele só está ali de gaiato, por conta da sua distribuição eletrônica que é semelhante às dos metais alcalinos. Mas ele não tem característica de metal não, porque ele é um cara sem família. Então, o item 16 é um item falso, beleza? Vamos ver aqui agora a questão, o item 32. O potencial de ionização do enxofre é maior que o potencial de ionização do sódio. Cara, aqui tu pode ir pelo bizu, Lembra que sempre quando a gente faz questões sobre propriedades periódicas, a gente vai pelo bizu primeiro. Como assim, professor? Bizu, a gente lembra lá que os elementos mais próximos à direita da tabela periódica,
e crescendo dentro de um período de baixo para cima, a gente tem o crescimento de energia de ionização ou potencial de ionização. O sódio, se você tiver um mínimo de noção de tabela periódica, ele vai estar por aqui, ó. O sódio vai estar por aí. E o enxofre, ele já vai estar por aqui. Ou seja, quanto mais próximo da ponta dessas setas, maior vai ser a energia de ionização. Então, muito cuidado com isso, porque se você pega uma questão fácil, pelo bizu, né, pela regrinha das setinhas aqui, você desenrola uma alternativa com muita facilidade. Então, o item 32 está correto. O enxofre, ele possui sim, né, maior potencial de ionização em relação ao sódio. Quanto mais próximo aqui da ponta da seta, maior a energia de ionização. E se o enxofre é um ametal e está próximo, perfeitamente correto. Item 32 correto, então a somatória aqui ela dá 38, gabarito letra A. Espero que eu tenha te ajudado, né? Dê o like aqui se você gostou, divulga para os seus amigos para que a gente continue produzindo conteúdo com qualidade.